Olá, eu sou o Thiago Ribeiro. Você está no Movimento Implantando o Reino. Ativando uma geração a ter fome e sede do reino dos céus. A trazer tudo aquilo que tem nos céus. Nos céus não há ausência de alegria, não há ausência de paz e não há necessidades, porque tudo provém do reino dos céus. O Implantando o Reino não é mais uma modinha ou alguma religião ou algum ministério para disputar com os outros, não. Implantando o Reino é para ativar aos corações dessa geração a ter fome e sede de Deus, para trazer tudo aquilo que é eterno até a terra. Não importa a sua roupa, não importa de onde você veio, não importa em que família você nasceu, que condição social, a sua faculdade, os seus amigos, não importa o seu estilo de falar, não importa as tatuagens que você tem no corpo, importa o seu coração. E Ele quer um coração aberto para ser embaixador desse reino. Venha também implantar o reino dos céus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja convosco, amém? Glória a Deus, pode se colocar de pé. Glória a Deus. Todos nessa noite estão com mais fome de Deus. Amém? Quantos receberam muito de Deus na quinta? Quantos receberam muito de Deus na sexta? E quantos vão receber de Deus hoje? Glória a Deus. Amém? Quantos estão ansiosos por essa noite? Amém? A única ansiedade que não é pecado é a ansiedade de ver a Deus, de realizar as coisas de Deus. E olha para o Senhor e diz assim, que você abre o teu coração para tudo aquilo que vai acontecer nessa noite. Amém? Hoje é a última noite da conferência Implantando o Reino. Nós estamos aqui já com o apóstolo Ed e também o pastor Rinaldo, a sua equipe. E hoje vai ser a impartição da unção. Então tudo aquilo que você aprendeu, também não basta somente a gente aprender, mas quando nós recebemos a unção de um líder, daqueles que estão vivendo aquilo que vem do reino, você também vai ter autoridade para fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, por onde você passar. Quantos querem isso? Glória a Deus. Olha o seu nome diz assim, você quer mesmo? Então você vai demonstrar nessa noite. Amém? Aquele que vai ter mais fome, aquele que vai ter mais sede, aquele que vai receber de Deus. Hoje a conferência é Implantando o Reino, ativando uma geração a ter fome e sede do reino de Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo do capítulo 24. Salmos 24, versículo 1. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Esses são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó. Ó Deus, levantai, ó portas, as vossas frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, poderoso e valente, Deus forte, bravo das terras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da
sua mente, para que entre o Rei da Glória, para que o reino dele venha estabelecer sobre as nossas vidas, para que tudo aquilo que tem no céu, assim como aquela frase que muitos repetimos, aprendemos lá na igreja do Rinaldi, tudo que é do céu eu quero. Quem quer aquilo que vem do céu, levante as suas mãos. E eu te convido nessa noite a estar próximo do altar. Se você quer adorar o Senhor, se você quer buscar a face dele, venha mais próximo do altar, venha adorar o Senhor. Que nessa noite você quebre os paradigmas, que nessa noite você venha quebrar tudo aquilo que te impediu nos 2 dias de se entregar ao Senhor. Se entregue totalmente a Ele. Levante suas mãos, feche seus olhos. Rei da glória, nós te entronizamos. Ó Pai, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nós te glorificamos e te exaltamos porque Tu és santo. Queremos nessa noite ver a Tua beleza, Jesus. Queremos nessa noite refletir a Tua beleza. E queremos que tudo que será feito venha refletir a Tua glória, Pai. E tudo aquilo que nós iremos fazer, glorificaremos ao Pai, glorificaremos aquele que é santo, que está acima de tudo. E que Teu Espírito Santo venha ter toda a liberdade para se mover nesse lugar e fazer as Suas obras. Nós queremos mais de Ti, temos fome e sede de Ti. E nessa noite não queremos receber nada do que temos, mas queremos entregar tudo a Ti, Pai. Queremos entregar o melhor a Ti, Deus. Assim como ontem aprendemos, o Senhor vem igual ao seu tesouro. E que o Senhor desclamado venha arrancar as terras e venha aparecer esse tesouro, aonde o Senhor comprou esse terreno, aonde é a nossa vida. Queremos nos entregar a Ti, tudo é para Ti, tudo é para a Tua glória. Se você quer mais do Senhor, abra a tua boca. Se você já é batizado pelo Espírito Santo, abra a tua boca e comece a orar com as línguas. Enche esse lugar de adoração, percebe a tua oração. Deus não quer somente ouvir a minha voz, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ver a tua fome, Ele quer ver a tua sede. Adora, Senhor. Adora, Senhor. Abre a tua boca. Adore, 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 adore. Oh! Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ele está aqui. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. A igreja, adore. Adore com a sua voz. Isso. O Espírito Santo está aqui. Eu sei que você pode sentir Ele aí. Oh, Ele está aqui. O meu Rei, o meu Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se desprenda, deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo agir. Se você sente vontade de chorar, de, eu não sei, de cair, ajoelhar, faça aquilo que você sente vontade. Seja espontâneo, seja você no reino de Deus, seja você, seja a sua vontade. Deus, Ele ama a nossa adoração, Ele ama o nosso jeito de falar, o nosso jeito de expressar o amor que nós estamos sentindo, o nosso jeito de expressar agora que está dentro de nós. Ele ama quando nós expressamos a Ele: Senhor, eu estou sentindo a Tua presença, Senhor, eu estou sentindo a Tua graça. Ele ama quando nós expressamos. Oh, que você seja tocado por isso. Rendemos toda a glória ao Rei, rendemos majestade ao Rei, rendemos toda a glória ao Rei, ao Rei. Declare: ao Rei. Isso. Oh, ao Rei, ao Rei,
majestade, ao Rei rendemos. Ao Rei, ao Rei, ao sua dança, adore Ele com seus lábios, adore Ele com sua expressão. Ao Rei queremos render toda glória e todo louvor. Ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei, majestade, ao Rei rendemos toda a glória, ao Rei, ao Rei, adora o Rei,
o nome do Senhor, porque Ele está vivo, o nosso Rei, o Senhor dos Senhores. Oh, Ele está aqui. Aleluias. Olha, vamos dizer assim: o meu Rei está vivo, porque eu senti Ele aqui. Eu senti Ele vivo dentro de mim. Meu Deus. Sopra a tua vida em meus pulmões, traz vida a esses ossos secos, pois sei que Ele vive está. Chamaste-me de dos teus, no meu coração fizeste morada, pois sei que Ele vive está. Ele voltará. Chamaste-me de dos teus, no meu coração fizeste morada, pois sei que Ele vive está. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará, para que todos saibam, que todos o conheçam. Jesus vive está, Ele vivo está. Vamos todos gritar: Jesus vive está, Ele vivo está. Para todas almas cansadas, se alegrem e se encham de esperança, pois sei que Ele vive está. Para todos os que não têm lar, levantem, vamos para a nossa morada.
declare bem forte. Oh, que todos os Jesus. Vamos todos. Jesus, Ele vivo está. Declara isso bem forte. Vivo está. Vivo está. Declara. Vivo está. Vivo está. Ele está vivo. Todas as nações saberão que Jesus vive. Através de sinais, através de maravilhas, todos saberão que o nosso Senhor é Deus. Oh, vivo está. Ele está vivo dentro de você. Expresse isso. Oh, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Oh, vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Quantos têm fome de Deus? Quantos querem ver a face de Deus? Quanto mais estamos perto de Deus, mais parecemos com Ele. Quanto mais buscamos a face de Deus, quanto mais buscamos as coisas de Deus, mais parecemos com Ele. Quando nós ficamos muito perto de alguém, você já percebeu que você olha para a pessoa e fala assim: acho que aquela pessoa está parecendo com aquela pessoa. Porque a proximidade, o relacionamento faz com que nós parecemos com aquilo que nós estamos relacionando. Uma pessoa que fica muito vibrada na internet, você vê na cara dela que ela só fica vibrada na internet. Mas uma pessoa apaixonada por Deus, você vê no rosto dela, ou na feição dela, que ela é louca por Jesus. Amém? Com toda a fome que você tem. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno
Mais uma vez, quando eu te vejo. Declare bem forte isso. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. 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 O que queremos, só quero ver você. 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 O que é que os anjos Que nos fazem se prostrar. O que é que os anjos que fazem? Fazem cantação. Só quero ver você. 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 Só quero ver você.
conosco. Quanto mais fome nós temos, mais Ele se manifesta. E a palavra do Senhor diz que o Senhor enviaria fome, mas não de pão, e sede, não de água, mas fome do reino, fome da sua presença. Quanto mais fome você tem, mais Ele se manifesta. Quanto mais sede você tem, mais Ele se manifesta. O Senhor nos ensinou a orar: venha o teu reino, venha o teu reino. Então levante a tua mão, abra a tua boca. Oh, o reino vem pela violência, o reino vem pela força. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece a mente do Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês orem com entendimento, mas eu quero que vocês também orem em mistérios. Abra a tua boca e ore em línguas agora. Abra a tua boca e fale em mistérios com Deus. Vamos trazer o reino de Deus a este lugar. Agora, lindo, lindo. Glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifica o teu nome, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que você tomasse o seu assento. Pode acender as luzes. Aleluia. Amém. Antes de eu entregar a palavra para o apóstolo Edno, desde quinta e sexta, eu falei aqui que se você sentir algo no coração, daquilo que você é grato a Deus, entrega a oferta. E já tem pessoas que entregaram a sua oferta. Não vamos ter ministração de oferta, mas isso é voluntário do seu coração. Deixa o Espírito Santo agir. E aquilo que você quiser entregar a Deus, entrega. Se Deus tocar no seu coração de talvez entregar algo para algum irmão, faça isso. Se Deus tocar no seu coração de entregar algo para os pastores, faça isso. Que esse o Espírito Santo que está aqui, Ele quer colocar em nosso coração liberal, amém? Implantando o reino, Deus colocou em meu coração já faz um bom tempo em ativar a fome e a sede da igreja de fazer algo na casa de Deus. E nós sabemos que isso daqui, tocar, cantar, estar ali servindo, isso são funções da casa de Deus.
Mas o nosso ministério é ganhar almas. O nosso ministério é ganhar vidas. E como que nós vamos poder ganhar vidas? Quando em nós haver sinais e prodígios e maravilhas. Porque Jesus, por onde ele passava, as pessoas seguiam ele por causa dos sinais. Tem até uma passagem que Jesus fala assim: não precisa acreditar em mim, mas acredite nos sinais que eu estou fazendo. Então, isso é bíblico. Então, se nós tivermos sinais dentro da nossa célula, na nossa casa, onde nós passarmos, se nós vivemos integralmente na obra de Deus, não integralmente simplesmente dentro da igreja, trabalhando na igreja, mas integralmente em todo momento. Você pode estar na praia, pode estar no clube, pode estar em qualquer lugar, mas você fazendo a obra de Deus, isso é salvar vidas. E então nós começamos a nossa primeira conferência. Quantos já estão sendo abençoados? Amém? A gente ficou no início muito nervoso, porque é a primeira vez que a gente faz uma conferência assim. E eu já quero agradecer a toda a equipe, o pessoal que está aqui de preto, o pessoal que ajudou. Nós fizemos jejum, propósito, fizemos reuniões para entender e primeiro nós devemos estar com o coração aberto para depois nós falarmos algo. Então eu quero agradecer a cada um que participou, ajudou. Eu quero agradecer aos pastores que eu convidei, obrigado. Eu não vou falar o nome de todos os pastores, talvez eu esqueça de alguém. E a todos que vieram pelo convite, viram no Face. E tem até alguns pastores que eu não conheço, eu agradeço. E que você seja bem-vindo e receba o nosso abraço, o nosso carinho. Eu creio que você recebeu o carinho de algumas pessoas. E também quero agradecer ao meu pai, o pastor Vanderlei, que apoiou essa visão, que me incentivou. E também quero agradecer muito também ao pastor Rinaldi, porque desde muito novo, eu sempre, quando eu estava na casa de Deus, muitos das conferências e congressos do Inconformados foram abrindo meu coração uma paixão de buscar a Deus. E toda vez que eu ia no Inconformados, eu falava assim: poxa, eu posso fazer igual aquele que está fazendo ali em cima. Eu posso realizar igual aquele que está fazendo. Então eu agradeço ao pastor Rinaldi, que foi um referencial para mim, como pastor e líder de jovem, né? E sou grato a ele. E grato aos pastores que vieram ajudar. E também ao apóstolo Ed, amém? Nesse momento eu gostaria que o apóstolo Ed viesse aqui. Gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele. E que você venha estar com o coração aberto, amém? Ontem o pastor Mateus Melo, quem não sabe, Mateus Melo é filho do apóstolo Ed. Então ele é bênção por estar com o pai, amém? Vamos ficar em pé. Você vai sair do seu lugar, vai abraçar 7 pessoas e vai dizer: hoje começa um tempo novo na sua vida. Para 7 pessoas, hoje começa um tempo novo na sua vida. Se não for para 7, não funciona. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Podem sentar. Primeiro eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, ao meu amigo pastor Vanderlei, sua família, your family, tão maravilhosa. Quando eu cheguei já me trouxeram um house, porque da última vez eu pedi um house para ministrar. Aliás, todo ministrador precisa andar com um house. Fala isso pro seu irmão aí, senão ele vai cair de outra coisa. É muito importante você. Nós fizemos uma viagem maravilhosa para Voz dos Apóstolos. E em nome de Jesus vamos fazer outras viagens para a glória do Senhor. Amém. Crente, viu? Seu pastor é crente, homem de Deus.
Foi maravilhoso viajar contigo. Também tem o José Francisco, com esse bigode novo que ele colocou. A unção do bigode, fica em pé. Um homem gentleman, um homem realmente kind. Um cavalheiro. Eu estou diante de um cavalheiro. Não perde a postura em tempo algum. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Meu amigo pastor Rinaldi, na verdade eu que tinha que estar aqui ouvindo. Tremendo homem de Deus. Deus nos aproximou alguns anos atrás e nós juntos temos sonhado com o fogo de Deus espalhando na nossa nação. É uma honra tê-lo conosco nessa noite. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Os pastores que estão aqui. Quantos pastores nós temos aqui? Glória a Deus. É uma honra e um privilégio estar diante de vocês e com vocês. Antes de ministrar, eu queria indicar para você o manual do Randy Clark, mas não tem mais. Nem vou indicar. Então já acabou o que nós trouxemos. Eu acho que só vai ter 8 para o pastor, porque avançaram lá. Mas eu quero te indicar um dos livros mais importantes na área de cura. Esse livro dos Hunters. Eu estive pessoalmente com Charles e Francis Hunter 2 vezes na minha vida. E eles foram levantados por Deus para treinar milhões de pessoas em todo o planeta para mover no sobrenatural. Quantos aqui querem mover no sobrenatural? Digam amém. Esse livro tem uma escola. Inclusive aqui conta um testemunho extraordinário. Eles receberam uma carta da Inglaterra, uma mãe desesperada dizendo que o filho tinha hidrocefalia. Você sabe, é um problema neurológico. E então a Francis e o Charles oraram num guardanapo, colocaram na carta, enviaram para a Inglaterra. Quando os pais colocaram o guardanapo na cabeça da criança, a cabeça fez assim. Vamos aplaudir ao rei. Uau! Diga aleluia! Esse é o Deus que eu sirvo. Extraordinário milagre também. Ela conta que estava descendo a escada e um homem subindo a escada, e o homem esbarrou nela e sentiu aquecer o corpo dele. Ele tinha um problema de diabetes, foi instantaneamente curado. Vai chegar dias que você vai tocar as pessoas e as pessoas serão curadas. Eu estava num casamento, acho que eu contei aqui da última vez, e tinha um senhor do meu lado numa mesa. Eu gosto de ir em casamento que tem jantar. Pode me convidar que eu vou com muita alegria, aleluia. E então eu disse para ele, eu creio em milagres. Ele disse, pastor, eu preciso de um milagre. Então eu coloquei a mão no braço dele. Ele disse, faz 7 anos que eu tenho uma inflamação no trigêmeo facial, um nervo que se espalha pela face. Eu não posso comer nem falar direito sem sentir dor. E disse, vá amanhã na igreja que nós vamos orar pelo senhor. Ele falou, não precisa, pastor. Eu falei, por quê? Porque quando você colocou a mão no meu braço, a dor desapareceu. 2 anos depois eu encontrei, não tinha mais dor. Diga aleluia. Levante uma das mãos e diga, eu sou um transportador do reino de Deus. Eu vou receber o que eu nunca recebi. Eu vou fazer o que eu nunca fiz. E eu serei quem eu nunca fui. E todos que eu tocar receberão o reino de Deus. Diga amém. Todos precisam ler esse livro. É uma escola esse livro. Quantas mulheres nós temos aqui? Levante uma das mãos. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente eu não trouxe o meu livro que ensina o marido a dar R$1.000 por mês para a mulher. Só para comprar sapato. Não trouxe, é poderoso esse livro, mas acabou o livro, acabou. Mas eu trouxe esse aqui, ok? Esse aqui é um livro maravilhoso para as mulheres. Tem histórias, quebra-gelo. São 10 livros, conta a história de 10 mulheres ungidas por Deus durante a história. Vou falar um pouco delas aqui. Tem até uma historinha aqui que diz que a criança chegou para
para o tio e falou assim: tio, você é casado com quem? Ele disse: menino, não casei ainda. Ah, então quem manda no senhor? Então, irmãos, as mulheres precisam ler isso aqui. Para Jesus mandar em você, amém? Nós temos os devocionais mergulhados na presença. É parte de um projeto para levantar 1 milhão de pessoas que amam a presença. Nós temos ali o número 1, o número 2, o número 3, são 1000 dias. E esse ano nós vamos lançar num único volume 1000 meditações. Diga amém, tremendo. Queremos fazer com uma capa de luxo, bem bonita, só para gente bonita. Quem vai adquirir? Só os feios não adquirem, não é verdade? E temos esses livros também de 300 ilustrações e quebra-gelo que os líderes de célula podem usar para começar a reunião da célula. Às vezes a pessoa não sabe como começar, fazer a abertura, meiura, fechadura. Então esse livro aqui vai ajudar muito você. Vamos ficar em pé. Eu estou me sentindo em casa aqui, porque essa é a casa do meu pai. Amém? Alguém me ajuda aqui, por favor? Aliás, me dá esse aqui. Esse aí pode levar. Amém? Dá esse outro aqui. Aqui. Acho que eu mereço um. Não, esse aqui pode. Você merece, é? Você não merece nada. É tudo pela graça. Tó. Vamos lá. Aê. Aqui. Pronto. Tem mais livro lá para dar, irmão? Não, vamos começar logo esse negócio aqui. Daniel capítulo 7. Aleluia. Eu soube que quinta-feira vocês ficaram meio confusos aqui. Vocês ficaram confusos porque eu soube que vocês ficaram em dúvida se a terra subiu ou se o céu desceu. Diz que a ministração do pastor foi tremenda. E ontem pastor Mateus também ministrou uma palavra tremenda. Eu queria muito ter um filho assim. Ele é mais crente que eu, mais ungido que eu, canta melhor do que eu. Só não é mais bonito que eu, mas vamos caminhando. Daniel capítulo de número 7. Versículo de número 9, está na Bíblia. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, diga tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono, diga trono, eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares, diga milhares e milhares, o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Amém? Agora eu gostaria que você acompanhasse a leitura do versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado, diga foi-lhe dado. Foi-lhe dado todo domínio e glória, e o reino, diga bem alto, reino. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino
Diga reino. Jamais será destruído. Amém. Versículo de número 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Versículo de número 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino, diga o reino. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é parte desse povo aí, levante a mão e diga glória a Deus. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Essa madrugada eu estava em oração com o Senhor, e Deus me deu esse texto para começar a mensagem. Essa mensagem hoje vai ser uma espécie de aula, para você entender 3 coisas fundamentais para você implantar o reino de Deus na terra. Eu creio que essas 3 coisas sobre o reino vão mudar definitivamente a sua maneira de ver a vida cristã. Levante uma das mãos, diga comigo: Pai, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa ver o que está oculto nesta passagem, para que eu possa aprender e apreender o seu significado para a minha vida. Ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. Derrama luz na lâmpada do meu espírito, para que hoje ele seja ativado sobrenaturalmente, para o mover sobrenatural, para o tempo da implantação definitiva do reino de Deus na terra. Amém. Podem sentar-se. Este texto mostra 3 tempos. E vai ser uma espécie de aula que eu vou dar para você compreender bem o que nós vamos fazer no final. O primeiro tempo é o tempo do reino de Deus com o Pai. O Pai tendo todo o domínio, versículo de número 9, com o seu trono governando todos os tronos, porque dele é o poder e a glória para sempre. O segundo tempo desta passagem é quando o Pai, o ancião de dias, concede ao Filho o reino e o domínio. Veja o versículo 14. Foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino. O reino sempre está ligado à conquista e domínio, e está ligado à glória de Deus. Então a passagem dá um terceiro tempo. É o tempo em que ele transfere o reino para o seu povo, em que ele transfere o que está com o Pai e o que está com o Filho para você e para mim. Hoje à noite você vai sair daqui como um transportador sobrenatural do reino de Deus. Existem 3 passagens que eu quero ler para você entender a conclusão dessa abordagem. Abra sua Bíblia em Lucas 17, 21. Quando Jesus pisa na terra, quando ele começa o seu ministério, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus vem com o reino que é lhe dado pelo Pai, e então ele vem para transferir este reino. Lucas 17, 21. Abra lá a sua Bíblia. Diz assim: nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de
vós. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não é estrutura humana nem social. É o céu na terra sendo liberado por meio de você. Você tem em você uma dimensão de glória e de dominação que você não conhece, que é mais poderosa do que a morte e é mais poderosa do que qualquer demônio na terra ou no inferno. Você recebeu o reino do Senhor Jesus, que recebeu do Pai. Uma criança, como diz Bill Johnson, não tem o Espírito Santo mirim. Ele tem o reino de Deus dentro dele. Uma adolescente tem, uma jovem tem, um jovem tem, um homem e um ancião. Todos aqui nós podemos liberar de forma sobrenatural o reino. E a partir de hoje isso vai acontecer com você em nome de Jesus. Abra agora em Romanos 14, 17. Então o reino não pode ser visibilizado. O reino está dentro de você. Vai lá para Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora vá para Coríntios, 1 Coríntios 4, 20. Primeira Coríntios 4, 20. Vamos ficar em pé para ler esse texto. Isso aqui é só uma introdução, ok? Todos leiam, por favor, o versículo de número 20. Podem ler. O reino de Deus consiste em poder. Se não tiver poder, não há o reino. Se não tiver o Espírito Santo, não há o reino. Se não tiver você, não há o reino. Você pode falar isso para 3 pessoas? Se não houver poder, não há o reino. Se não houver o Espírito Santo, não há o reino. Se não houver você, não há o reino. Amém? Podem sentar-se. Um homem queria ter um canarinho. Então ele foi no armazém e comprou um canarinho. Ele queria acordar com o canarinho cantando. No dia seguinte acordou, o canarinho não cantou. Foi ao armazém e disse: olha, o que aconteceu com o canarinho? Ele não cantou. Ah, você pôs um balanço para ele? Eles pôs. Então eles gostam de tomar banho, coloca lá uma banheira com água. E então ele foi, comprou uma banheirinha, colocou água e colocou o canarinho. Mas no outro dia o canarinho não cantou. Ele foi ao armazém e disse: olha, o canarinho não cantou. O homem perguntou: você colocou o balanço? Colocou uma banheirinha? Colocou. Talvez seja falta de uma companheira, então coloca um espelho. Aí ele vai pensar que tem alguém lá com ele. Ele está muito solitário. Aí no terceiro dia o canarinho não cantou e morreu. E o homem foi ao armazém e disse: olha, o canarinho não cantou. Colocou lá o balanço, colocou a banheira e colocou também o espelho, colocou. E ele morreu hoje de manhã. Mas antes de morrer ele me disse uma coisa, falou: seu bobo, e o alpiste? Às vezes nós queremos ser Deus, criando estruturas terrenas, achando que o canto da igreja vai afetar o mundo. Estruturas, condições sociais. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Sociabilidade, lazer.
Nós estamos vivendo um tempo em que o foco do reino está se perdendo. E nós estamos usando artifícios terrenos para tentar entreter a igreja, achando que a igreja com entretenimento humano vai conquistar a história. Mas nunca na história humana a igreja rompeu com base em ferramentas naturais e terrenas. Porque o reino de Deus não é terreno, é celestial. E hoje você vai receber algo celestial na sua vida. Você pode ver, por exemplo, a igreja na China, que está rompendo, sem estrutura nenhuma, sem grandes templos, sem ar-condicionado, sem bom mecanismo de comunicação. A maior igreja na terra está hoje na China comunista. Mas o reino de Deus em poder, em manifestação de sinais, prodígios e maravilhas, e no Espírito Santo, está avassalando o império chinês. Vamos aplaudir ao Senhor. Diga amém. No Egito você não tem nenhuma condição humana para a igreja avançar. Você não tem boas escolas dominicais, você não tem bons prédios. Na verdade você nem pode ter prédio, mas uma das maiores igrejas do Oriente Médio está hoje numa caverna no Egito. Mas lá o Senhor está rompendo sobrenaturalmente. As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo ressuscitadas, e os muçulmanos estão sendo convertidos pelo poder do Espírito Santo. Recentemente eu estive com o Papa Rafa. Ele tem trabalhado por 10 anos com Heidi Baker. Eu perguntei como é o crescimento da igreja em Moçambique. Eles disseram: pastor, lá nós não temos nada. Nós mal temos prédios para as igrejas. Nós não temos condição terrena nenhuma. Mas o céu está naquele lugar. O céu veio sobre Moçambique. São mais de 500 mortos ressuscitados. O Brasil vai viver este tempo. Hey! Uou! Em que a nossa confiança não estará no carisma humano, nem na intelectualidade, nem na formação de líderes, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Deus vai chacoalhar a nossa nação, surpreendendo os líderes evangélicos dessa nação, porque está emergindo uma igreja no meio da igreja, que rompe no poder do reino de Deus, com sabedoria do céu. Por isso que Paulo diz: não fui ter convosco com palavras de eloquência e de argumentação, mas palavras inspiradas pelo Espírito de Deus. A partir de hoje você vai falar palavras que você nunca articulou com a sua mente. Você vai pregar palavras de revelação da Bíblia que você nunca ouviu nenhum pastor pregar, porque o novo nível de revelação está vindo sobre a nação brasileira. Igrejas vão brotar como capim no campo, no capim que vai e toca as pradarias debaixo do orvalho da manhã, nessa nação inteira, em lugares menos esperados, em lugares sem estruturas, em lugares sem qualquer acesso até de internet. Sabe por quê? Porque Deus vai surpreender o próprio povo de Deus. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Existem dois elementos no reino de Deus que, quando ele chega, ele se instala, acontece. O primeiro é a aceleração. Diga comigo: aceleração. Diga aceleração. O segundo é a multiplicação. Jesus diz que o reino de Deus é como uma mulher que coloca o fermento na massa e de repente, aceleradamente, ela afeta toda a massa. Mas também ele diz que o reino de Deus é como o homem que plantou num campo, foi dormir e quando acordou já tinha crescido, florescido e frutificado com espigas maduras. Então há dois elementos: aceleração e multiplicação. Esses elementos estão vindo sobre a nação brasileira, que o Senhor, por causa do reino, vai colocar. Mas
num estudo que eu tenho feito ao longo da história do Antigo e do Novo Testamento e da história cristã, existem 3 catalisadores, 3 propulsores desse avanço rápido e multiplicador do reino de Deus no meio da igreja, que eu vou falar aqui agora, que eu vou orar para que você juntamente, nós vamos orar, eu e o pastor Rinaldi, você receba para a glória de Deus em nome de Jesus. Você vai receber isso em nome de Jesus. O primeiro elemento é que eu vou chamar de encontro de glória. Quando nós lemos o texto de Daniel, capítulo de número 7, diz que o reino está nas mãos do Pai, vem para o Filho e vem para os santos. O céu vem com todo o poder e a sua presença. Quando isso acontece, toca pessoas e essas pessoas mudam completamente e instantaneamente em segundos, horas ou em dias, e começa uma estação do céu na terra por meio dessa pessoa. Veja o caso de Jacó. A Bíblia diz que quando ele passou pelo vale de Jaboque, ele teve um encontro com o anjo a noite inteira, e o nome dele foi mudado e a sorte dele também. Sim ou não? Quando ele tem esta experiência com o céu, com um ser angelical, tudo é tocado na vida dele, porque quando o nome em hebraico é mudado, tudo na vida da pessoa também é transformada. Você vê o caso de Moisés, quando ele foge por mais de 30 anos da consciência dele, do passado dele, por causa do assassinato que ele cometeu. Ele está escondido no deserto, então ele chega no monte de Deus e tem um encontro. O anjo de Deus estava na sarça. Quando ele se aproxima, o terreno é santo e ele é tocado. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 e 4 que algo acontece com Moisés. Ele recebe um poder que ele não tinha. Estão lembrados disso? Ele volta para o Egito e ele não usa armas terrenas para libertar o povo de Israel do Egito, mas armas celestiais, sinais, prodígios e maravilhas. Depois desse encontro de glória, Moisés, que era fugitivo, se transforma num líder poderoso. Sim ou não? Veja o caso também de Samuel. Quando criança, ele teve encontro com a voz de Deus. Ele se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Uma criança que nasceu no sonho de uma mulher que não podia dar à luz. Ela morava nas montanhas. Ele não tinha nem passado, mas Deus levanta ele do anonimato da história. E ele se torna o profeta que unge o primeiro rei de Israel. E quando ele unge, é uma transferência de unção. E ele depois unge a Davi também. Quantos estão acompanhando aí, digam amém. Ele tem uma experiência pessoal com o Senhor. Veja o caso de Isaías. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo de número 6, que no ano que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo e ele teve encontro de glória. O céu se abriu. E ali então a boca dele foi tocada. E ele disse que ele tinha lábios impuros, ouviu o chamado. O livro mais nobre no hebraico, no Antigo Testamento, é o livro de Isaías. Eu creio que você terá encontros de glória na sua vida. Eu poderia citar muitos casos no Novo Testamento, mas você se lembra do caso de Saulo, que estava cheio de ódio, que estava perseguindo a igreja. Num segundo, ele é um homem. Ele então tem um encontro com o Senhor Jesus, um encontro de glória, em que o céu toca aquele homem e ele cai cego, completamente transformado pelo poder de Deus. Sabe o que eu creio? Vou te falar aqui agora. Eu creio, irmãos, que nós podemos ficar 100 anos pregando o Evangelho. Podemos ficar 100 anos tendo ministrações e tendo tudo que pudermos, mas se nós não tivermos um encontro vivo com Jesus vivo, isso vai ser só manutenção do que já estava acontecendo nos últimos 100 anos. Quando um homem e uma mulher de Deus tiveram um encontro de glória nas suas vidas, essa aceleração da implantação do reino e a multiplicação
trouxe um rompimento tão extraordinário que eles realizaram em 10 anos o que a igreja não realizou em 100 ou em 1000 anos. Eu creio que você pode sair daqui hoje à noite e ter um encontro de glória. E o reino dos céus invadir tanto a sua alma que você vai destilar, você vai transpirar, você vai vazar o reino de Deus. Como o Bill Johnson, que entrou numa loja de conveniência, quando ele entrou, ficou perto de uma mulher, a mulher caiu. Ele falou: ih, vazei. Irmão, você vai vazar o poder e a presença de Deus. Mas para isso você precisa ter este encontro de glória. Diga comigo, encontro de glória. Preste atenção, Jesus diz assim, que quando ele chega, também chega o reino de Deus. Bill Johnson diz que Jesus é a teologia perfeita. T.L. Osborne diz assim, que o coração do cristianismo é o Cristo, que não existe cristianismo sem o Cristo. E ele diz também que cristianismo sem milagres é dogma e é religião. Então o único jeito de não sermos religião é termos Jesus vivo no nosso meio. Ele diz assim que quando um cristão chega numa cidade, o reino de Deus chegou naquela cidade, porque Jesus vivo chegou naquela cidade. Então não importa o poder da estrutura demoníaca, ela vai se afastar, porque começou um processo de multiplicação sobrenatural através daquela pessoa. Mas se ela tiver, preste bem atenção, esse encontro de glória, então isso vai ser acelerado sobrenaturalmente. Fique em pé nesse momento. Diga para o seu irmão: você precisa de um encontro de glória. Você precisa da visitação. Levante uma das mãos e diga: eu preciso ter uma visitação dos céus. Eu preciso que o reino de Deus se materialize e se manifeste em mim, para que ele se manifeste através de mim, apesar de mim. Pode sentar. Amém? Eu quero lançar um bom fundamento aqui para o que a gente vai fazer depois. Então vamos lá. Em 1840 aproximadamente, uma mulher chamada Maria Woodworth-Etter, pronuncia o nome dela que você já vai falando em língua, irmão. Ela teve uma visitação do céu e a mente dela se abriu num encontro de glória, e ela viu um campo de trigo, e o campo de trigo caía. Então ela não pregava, começou a pregar, e ela então começou a fazer uma oração, uma ação sobrenatural do céu invadiu o ambiente, uma ação incomum, tão extraordinária que as pessoas eram impactadas com uma presença que não era humana, nem terrena, mas tão celestial, que as pessoas tinham arrebatamentos e viam o céu. Outros viam o inferno e se convertiam. Tumores desapareciam instantaneamente. Isso vai acontecer com você em nome de Jesus. As pessoas saíam das cadeiras de rodas sem ela orar. Ela teve um encontro de glória, e isso começou a desencadear um movimento que levou milhões de pessoas para Jesus. Quando você tiver um encontro de glória, a aceleração e a multiplicação do reino vai entrar em sua vida. Do outro lado do mundo, na Austrália, um homem é levantado por Deus chamado John Dove, que tem uma experiência com o céu também. Um pouco depois, um outro homem na Europa chamado Smith Wigglesworth. Quantos já ouviram falar nele? Esse é outro que, se você falar o nome, você já fala em língua, irmão.